6 horas e 56 minutos. Você vai ver agora um depoimento emocionado dos pais de uma menina de 5 anos que morreu depois de ser atingida por uma viatura da Polícia Militar há quase 2 meses. Essa história até se enquadraria no nosso quadro Caso Sem Solução, embora seja ainda recente. Os autores foram identificados, mas ainda o processo, a burocracia ainda está acontecendo. Mãe e filha estavam juntas quando foram atropeladas. A mãe, Laildes Lima, foi internada no Hospital Geral do Estado e sobreviveu. Ela ainda se recupera dos ferimentos provocados por esse acidente, que aconteceu no dia 7 de agosto desse ano. Laildes estava com a filha, Vanessa de Lima, de 5 anos, olha aí a menininha, na calçada da rua José Ribeiro. Testemunhas disseram que a viatura da PM subiu o meio-fio e aí pegou as duas em cheio. Vanessa não resistiu e morreu na hora. A assessoria de comunicação da Polícia Militar disse que o PM que dirigia a viatura e o outro policial estão afastados das ruas, fazem serviços administrativos. O condutor recebe um acompanhamento psicológico, que diz que ele também ficou traumatizado com o acidente. Imagina saber que você matou uma criancinha de 5 anos. O inquérito que apura a responsabilidade pela morte da menina está sendo elaborado pela Corregedoria da PM e deve ser concluído até a próxima segunda-feira. Depois disso, o documento vai ser mandado para o Comando Geral da Polícia, que é quem vai decidir quais as punições os 2 policiais vão sofrer. A mãe da menina, ainda bastante abalada, 2 meses depois, diz que a dor psicológica, a dor emocional, o sentimento dela é muito maior do que a recuperação do acidente. Ouça. Ouvi alguém da SAMU falar, a mãe está viva, mas a criança está morta. Ela morreu junto comigo, a gente estava dando as mãos, eu estava dando a mão, sempre que eu saía com ela, eu segurava bastante a mão dela. Ela ainda reclamava, porque mamãe está doendo. Eu disse, não, minha filha, para não escapulir, para você não escapulir da mão de mamãe. Quando eu me paro, choro todos os dias. Quando eu me paro a pensar do que aconteceu, como aconteceu, que minha filha não merecia ter morrido daquela forma. Eu sei que Deus sabe de todas as coisas, mas daquela forma é uma forma muito, muito injusta para uma criança de 5 anos. Dói muito, porque quando a gente perde o pai, tem um ditado, a gente fica órfão. Quando a gente fica viúvo ou viúva, ou a gente perde o marido ou o esposo, a gente fica viúvo. Quando a mãe perde uma filha, não tem o nome, não tem explicação. Ninguém até hoje nunca achou palavra, frase certa para esse tipo de acontecimento. Exatamente. O sofrimento do pai também é imenso. Segure o coração, porque essa declaração é forte, viu? O pai de Vanessa fala de um bilhete que ela deixou para ele dias antes de morrer. Ela faz muita falta em nossa vida, em nossa casa e para todos que nos cercam, que a conhecia. A criança super inteligente, com 5 anos de idade, já sabia ler e escrever. Ela me escreveu e deixou comigo um bilhetinho, o qual ela dizia que eu era muito lindo e que ela me amava muito, no fundo do coração. Esse bilhete está na minha casa comigo e eu não aguento, eu não consigo olhar nada dela, não consigo entrar no quarto, não consigo mexer em nada dela ainda, porque para mim ali, naquele momento, foi arrancado um pedaço de mim, foi levado parte da minha vida. Olha o sofrimento desse homem. É claro que a gente sabe que os policiais não fizeram isso de propósito, né? Não subiram, quiseram atropelar e matar uma menina. Mas isso chama atenção para que a gente seja mais cuidadoso, mais atencioso no trânsito, no dia a dia. Que olha o sofrimento que causou para uma família, né, para um pai que não vai se recuperar nunca mais. Mais um caso de violência em Salvador. Uma mulher foi assassinada ontem, numa rua movimentada, num bairro conhecido como Largo do Tanque, em plena luz do dia também. Segundo a polícia, a vítima foi abordada por 2 homens em uma moto. A suspeita é de latrocínio, que é um roubo seguido de morte. A polícia isolou a área onde aconteceu esse crime, mas não conseguiu impedir a presença de muitos curiosos, né? Muita gente do bairro, ela morava ali, querida pelo bairro. Rosineide Bispo dos Santos, de 50 anos, era comerciante, teria saído de casa para ir ao banco quando foi surpreendida pelos assaltantes que viraram seus assassinos, né? Parece que eles queriam levar a bolsa dela e ela não quis deixar, acabou reagindo. Segundo a família, há uma semana ela tinha ficado viúva, ainda estava muito abalada com a perda do marido. Parentes e amigos que sofreram junto com ela essa perda também estão transtornados, né? E agora mais revoltados com o fato. A matéria completa sobre esse caso você vai conferir daqui a pouquinho com Raimundo Varela a partir das 7h15 da manhã no Balanço Geral.
E agora um alerta importante, viu? Empresários do ramo de aviação e pilotos denunciam o perigo de trafegar no espaço aéreo sobre o Farol da Barra em Salvador. É perigo para todo mundo, é para eles que estão lá em cima e para nós que estamos embaixo. Segundo eles, as interferências das rádios piratas no sistema de comunicação das aeronaves prejudicam os voos. Pilotos revelam que chegam a perder o contato com a torre de controle. Essa falta de comunicação pode provocar um acidente grave, gravíssimo. O rádio é um equipamento indispensável para a aviação e essa comunicação também. Através desse rádio, os pilotos e os órgãos de controle conseguem se comunicar praticamente o tempo inteiro durante um voo. Nós fizemos um sobrevoo, nossa equipe, e constatou que em alguns lugares a comunicação não pode ser feita por interferências externas. Em cima do Farol da Barra, uma zona que os pilotos chamam de ponto cego, o que se ouve no rádio é um barulho ensurdecedor. Ao sair da área do farol, tudo volta ao normal. Informações precisas durante um voo são absolutamente necessárias para evitar acidentes aéreos. Muitos pilotos baianos estão preocupados com essa situação. Eles pedem providências aos órgãos fiscalizadores. Nós estamos agora próximo a Pituba já, chegando próximo já no Farol da Barra e daqui a pouco a gente vai perder essa comunicação. A gente não consegue mais ouvir o controle nesse pedaço do Farol da Barra. À medida que nós vamos se afastando, a frequência vai voltando ao normal. Mas no momento a gente não entende o que o controle fala. Isso é uma coisa que acontece com todas as aeronaves nesse setor de Salvador, em cima do Farol da Barra. Comandante, então aquele barulho que a gente ouviu lá em cima é rádio pirata? A gente acredita sim que isso é uma interferência de rádio pirata. Nosso desejo era que a Anatel fiscalizasse mais essas rádios piratas, né? Não que ela não fiscalize, mas que poderia ter uma intensidade maior nessa região para a gente poder ter uma segurança mais apurada com relação aos voos, né? E no caso dos helicópteros, a situação é ainda mais grave, porque essa aeronave de hélice, ela voa mais baixo, a comunicação com a torre de controle fica totalmente prejudicada. Você vai ouvir agora o que um empresário falou. Segundo ele, às vezes a interferência chega a alterar a informação da altitude do helicóptero e o perigo. Como a torre está aparecendo aquela altitude, né, para a torre de controle, então ela pode passar essa informação para outra aeronave que venha fazendo o mesmo percurso, né? Isso pode influenciar muito. 7h03. Cadê o nosso helicóptero Águia Dourada? Bom dia, Walter Lima. Você não está sobrevoando o Farol da Barra, não, né? Não, Jéssica, muito bom dia para você, bom dia para todos os amigos ligados no Bahia no Ar. São 7h03, estamos sobrevoando a região ali em frente ao Detran, próximo à rodoviária da capital baiana, para mostrar como está a movimentação do trânsito nesse momento, nesse trecho, que é um trecho sempre super complicado nas primeiras horas da manhã, mas agora, às 7h03, ainda está tranquilo para o motorista que está pensando na possibilidade de passar por aí. A gente vê que existe uma longa fila de ônibus, é normal e natural nesse horário da manhã, devido à grande quantidade de coletivos que servem essa região, muitos trabalhadores que estão chegando agora para trabalhar nas empresas aí na região, e a gente pega um flagrante. Esse ciclista está na faixa errada, viu, Jéssica? Ele tem, por lei obrigatório, ele tem que estar na faixa da direita, lá próximo do outro lado da pista, e ele está agora nessa faixa de velocidade, se expondo a um risco desnecessário, inclusive, para ele, já que por aí passam muitos veículos em grande velocidade. Então, flagrante aí do helicóptero Águia Dourada, sobrevoando a região do Acesso Norte, o nosso repórter cinematográfico Robson de Jesus, o nosso comandante Gamberoni, ampliando a imagem para mostrar ao nosso telespectador do Bahia no Ar como está a movimentação agora na chegada dos municípios do interior. Quem está vindo de Feira de Santana pela BR-324 para tentar chegar ao Bonocô, olha como está a movimentação, está super tranquilo por enquanto, apesar da grande quantidade de carros. Geralmente, a partir das 7h30 em diante, Jéssica, isso aí já fica mais complicado, já que vários carros, caminhões e ônibus que vêm desses municípios, que são ligados pela BR-324, ficam chegando nessa hora, nesse momento, à capital. Então, por enquanto, o panorama está de tranquilidade, mas a expectativa é de que o trânsito vá se complicar nessa região. Vamos ver agora como é que está o acesso para a Avenida Bonocô. Quem está vindo ali da Avenida Antônio Carlos Magalhães está pegando a Bonocô, esse passeio sobrevoo do helicóptero Águia Dourada. Nós estamos mostrando aí que o início da Avenida Bonocô está tranquilo. O nome oficial da avenida é a Avenida Mário Leal Ferreira, mas todos conhecem como Bonocô. E aí a gente vai mostrar agora como é que está a movimentação na avenida nos dois sentidos. Por enquanto, Jéssica, tranquilo, apesar da grande quantidade de carros nesse local aqui, que é uma saída para quem está vindo ali do bairro de Brotas, e devido à quantidade de ônibus que está ali, há um pouco de lentidão, mas não é uma retenção tão grave
quanto o que a gente tende a esperar aí nas próximas horas. Entre 7h30 e 8 horas, esse trecho aqui acaba ficando mais crítico, com um grande congestionamento. Portanto, quem está acompanhando o Bahia no Ar, Jéssica, se preparando para ganhar as ruas de Salvador, não vai encontrar nessa região que estamos mostrando agora com o helicóptero Águia Dourada nenhuma retenção que o impeça de chegar cedo no trabalho ou em qualquer outro lugar que esteja indo resolver problema. Então, 7h06 são as informações do trânsito. A gente percebe, ó, vamos levar o nosso telespectador para passear pela Avenida Mário Leal Ferreira, Avenida Bonocô, sobrevoo do helicóptero Águia Dourada, levando aí ao telespectador ligado do Bahia no Ar como é que está a situação do trânsito nessa que é uma das principais ligações da região da rótula, do complexo viário da rótula do Abacaxi, também do acesso norte e da Avenida Antônio Carlos Magalhães na região da rodoviária, para quem está tentando chegar ao centro da cidade. A gente agora está mostrando como é que está a chegada ali para o Vale do Agunjá, que é um outro trecho muito crítico, porque a pista acaba se estreitando de 4 para 2 faixas. Aí existe, evidentemente, devido à grande quantidade de carros, uma lentidão nesse momento por causa de um semáforo que fica próximo ali à Ceasa. Estamos passando aí por sobre o viaduto, que acaba passando aí ligando Brotas, também o trânsito lento, e é esse o panorama do trânsito agora, Jéssica, às 7h07, nesse trecho aqui da cidade de Salvador, que é a região do Vale do Agunjá e também um pedacinho do bairro de Brotas. Jéssica. Muito obrigada, Walter Lima. Viu aí, Mário Léo Ferreira, BR-324, flagrante da motocicleta. Essa semana tivemos um pedestre atropelado. Ontem, um motociclista morreu também atropelado nessa mesma via. As imagens aéreas foram feitas pelo helicóptero aqui da Record Bahia. Fábio Silva dos Santos, de 18 anos, estava na região da Jaqueira do Carneiro, no sentido Feira de Santana, Salvador, quando bateu em uma caçamba. Olha as imagens exclusivas do nosso helicóptero. Com o impacto, o motociclista caiu da moto, foi atropelado por outro veículo que passava na rodovia. O motorista da caçamba fugiu do local. Equipes de resgate foram chamadas, mas o jovem já estava morto quando elas chegaram. O acidente provocou um longo engarrafamento no início da tarde na BR-324. Essas imagens lamentáveis, parece que esse rapaz ia ser pai. Morreu minutos antes de ter essa notícia.